tarde. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, confirmou hoje que o monomotor que caiu na noite de ontem na Avenida do Turismo, zona oeste da capital, tinha autorização de voo no Brasil. Os 2 tripulantes conseguiram se salvar. O monomotor modelo Cessna vinha dos Estados Unidos. Chegou a fazer uma parada em Boa Vista, em Roraima, às 8:45 da noite, quando o avião se aproximava do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, o piloto chegou a informar a torre de controle que tinha problemas. Ele conseguiu realizar o pouso de emergência na Avenida do Turismo, logo atrás do sistema de proteção da Amazônia. Com o impacto na queda, o bico do avião foi danificado, uma das asas quebrou. O Corpo de Bombeiros isolou a área rápido, porque houve derramamento de óleo na pista e havia risco de explosão. Como as vítimas já tinham sido retiradas pelo SAMU, foi apenas o isolamento do local, porque está derramando muito combustível, e mantendo a área segura, resfriada com espuma para que não tenha uma fonte de ignição. A aeronave de fabricação americana vai ser periciada por militares do Seripa. O piloto, um americano, e o tripulante, um boliviano, estão fora de perigo. De acordo com o chefe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o laudo da perícia deve ser concluído em 1 ano. A informação que ele veio com a falha do motor, tentou fazer um pouso de emergência aqui na rua, por sorte não pegou nenhum veículo, veio a colidir a asa esquerda num poste que tem logo ali embaixo, e o resto dos destroços ficaram concentrados aqui, cerca de 40 metros após o primeiro impacto. Mas foi um pouso de emergência. Nesta manhã, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, esteve no local e pediu que a Polícia Federal investigasse o caso. Eu considero muito estranho, muito esquisito. É um americano e um colombiano, um boliviano, não sei ainda ao certo, uns falam que é boliviano, outros falam que é colombiano, mas é uma coisa meio esquisita, os dois estarem em vários países juntos e com um aviãozinho que pode soltar droga para um barco rapidamente, eu acho muito esquisito isso. E esse foi o 2º acidente aéreo registrado na capital só este ano. O último ocorreu em janeiro. Um bimotor caiu em cima de um estacionamento de uma prestadora de serviços da Amazonas Energia. 4 pessoas que estavam a bordo conseguiram deixar a aeronave antes dela explodir. A recente mudança na distribuição dos royalties do petróleo já resulta numa verdadeira batalha judicial. Mas enquanto estados produtores brigam na justiça para que a decisão no Congresso Nacional seja revertida, o Amazonas comemora o aumento dos novos percentuais de divisão do dinheiro entre estados e municípios relativo à extração em alto mar. Com a derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff, o estado deve passar a receber 140 milhões de reais a mais pelos royalties. Com a nova partilha dos royalties de petróleo extraído em alto mar, o estado do Amazonas, que recebe em média 6 milhões de reais, passa a ser beneficiado com uma fatia de 146 milhões de reais. Segundo o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, os valores que já são repassados ao estado devido à extração em Coari não serão alterados. Não se questiona e não está se criando critérios para a exploração de petróleo em terra firme, portanto, Coari, Tefé, que tem grandes possibilidades de inclusive aumentar a produção, pode ficar tranquilo que não vai ter alteração nenhuma. E Manaus e outros municípios que também recebem em função de ter intervenção de petróleo nesses municípios. Todos os 62 municípios do Amazonas terão participação significativa nos lucros. Parintins será beneficiada com o maior repasse, passando de pouco mais de 355 mil reais para mais de 2 milhões de reais. Na sequência, vem os municípios de Manacapuru, Itacoatiara e Coari. O critério mais justo, porque atende o número populacional. Então, é o mesmo critério do FPM, que é distribuído realmente mais equânime, mais responsável, para que possamos também levar desenvolvimentos para os lugares mais distantes desse Brasil e não tem porquê aqui no estado do Amazonas. Esse assessor econômico acredita que, diante do aumento do repasse, o estado do Amazonas deve priorizar melhorias na educação e no desenvolvimento e ainda ressalta a importância para a economia. É muito importante que isso ocorra, não só com o Amazonas, mas com os outros estados, porque isso é uma receita adicional
ao orçamento. Isso movimenta a economia. Está estimado na primeira etapa para o Amazonas receber entre 170 e 200 milhões de reais. É uma massa de recursos que entra no mercado e volta na forma de compras, recolhimento de impostos, enfim. É bom para todos os estados. Já a capital amazonense, com a nova distribuição, deixará de receber quase 700 mil reais. Ainda de acordo com o presidente da Associação Amazonense, a redução não deve ser avaliada de forma negativa. Manaus não ganha menos. Manaus, nesse primeiro momento, perde de 22 milhões 600 mil, mas a produção ela é crescente. Então tem absoluta certeza que Manaus vai receber muito mais. Manaus vai ganhar muito mais, como também, nesse momento, o interior do Brasil e o Amazonas passa a receber também. Estudantes da UEA realizaram hoje um protesto na capital pela falta de professores na Universidade do Estado do Amazonas. Após o protesto nas ruas, cerca de 500 estudantes dos cursos de tecnologia se reuniram em uma audiência na sede da reitoria para denunciar problemas administrativos dentro da universidade. De acordo com o presidente do diretório acadêmico da UEA, a falta de professores é apenas um dos problemas questionados pelos alunos. A universidade hoje está sucateada, entendeu? Está burocratizada e os laboratórios de pesquisa, os laboratórios de informática estão sucateados por essa ineficiência, por essa burocracia da universidade. A presidente do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual também questiona a eleição para a reitoria, já que os acadêmicos não têm poder de voto e o reitor é escolhido pelo Estado. Ainda de acordo com a presidente do sindicato, o corpo docente da universidade foi afastado do acompanhamento do processo de construção da cidade universitária. Existe uma lei que diz que deverá haver um representante da UEA e essa lei não está sendo cumprida porque não existe nenhum representante da UEA na administração responsável pela gestão da cidade universitária. Ainda de acordo com o presidente do diretório acadêmico, a manifestação de hoje é resultado de problemas que vêm se acumulando há cerca de 2 anos e que precisam de uma solução urgente. E nós vamos continuar acampando essa luta por eleição para reitor, porque a gente acredita que esses problemas só vão ser resolvidos se for um reitor que for indicado pela comunidade acadêmica. Por meio de nota, o reitor da Universidade Estadual do Amazonas, José Aldemir de Oliveira, informou que até o fim deste ano será feita uma reforma no Estatuto da Universidade que estabelece, entre outros pontos, todas as normas e diretrizes que dizem respeito aos interesses da comunidade acadêmica e ao funcionamento da instituição. Fiscais da Alfândega da Receita Federal apreenderam nesta segunda-feira quase 1 quilo de cocaína escondido em uma camisa durante uma fiscalização de rotina na agência dos Correios do bairro Coroado, zona leste de Manaus. Segundo os fiscais, a droga estava dentro de uma caixa de papelão postada em Tabatinga com destino à China. O entorpecente foi encontrado quando a encomenda passou pelo aparelho de raio-x que detectou a substância com coloração e densidade com característica de material suspeito. E no próximo bloco do Band Cidade, a polícia da capital divulga imagens para encontrar mulher acusada de praticar furtos com a ajuda de uma criança. E ainda, autoridades de segurança pública do estado descartam possíveis atentados, mas segurança em delegacias e presídios é reforçada.